Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos entrar na palavra de Deus, né? Que se encontra no livro de Gálatas, no seu capítulo 5 e versículo 13, né? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, aprender um pouco do Senhor Jesus, né? Hoje nós temos a oração, né? Em prol das crianças, irmão. Nós temos que orar pelos nossos filhos, né? Que são bênção. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor Jesus, né? Faremos nossa parte e Deus faz também a outra parte, né? Mas nós temos que orar por as crianças, né? Diz assim a palavra de Deus, livro de Gálatas, seu capítulo 5 e versículo 13. Porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade, não use então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi vós um ao outro pelo amor. Observe que essa palavra de Deus fala para nós. Eu poderia começar a ler aqui no capítulo 5 até o 15, né? Mas todos entendem, né, que se eu ler o capítulo 5 ao 15, eu vou ter de fazer a meditação completa e o tempo não ajuda, né? O tempo não dá para a gente ler todo e meditar. Então nós lê sempre algum versículo para entrar na meditação e já entrar em oração. Mas observe, você pode ler aqui no capítulo 5 até o 15. E você vai entender a mensagem toda, Deus falando com você. Mas olha que palavra maravilhosa que Deus deu para nós aqui no versículo 13, né? Porque vós, irmão, fosse chamado, porque você foi chamado à liberdade, né? O próprio Senhor Jesus te libertou, te deu a liberdade, né? Aqui diz, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não use, olhe, não use, então, da liberdade para dar ocasião à carne, para fazer a vontade da carne, né? Porque Deus te libertou, você estava no pecado, e Deus te liberta, e você torna entrar no pecado novamente. Você não pode usar a liberdade para errar novamente. Você foi perdoado por Deus. Você se sentiu perdoado e você vai errar novamente. Olha o que diz aqui a palavra. Porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade. Não use, né? Então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir vós um ao outro pelo amor. Mas se você está liberto, você tem que agora é, é, ajudar um ao outro, um aos outros, né? Aqui no versículo 14 ao 15 fala: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, né? Amará ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vós, né, morder e devorar um ao outro, vem, não vós consumais também um aos outros, né? A Bíblia nos ensina que devemos amar uns aos outros, irmão. Não só amar, mas também orar, mas também ajudar. É o que nós devemos aprender de Deus, é isso. É amar, é ajudar, é orar, irmão. A palavra de Deus deixa bem claro para nós. Ocasião, a carne, a liberdade que o Evangelho proporciona diz respeito à liberdade do poder do pecado sobre um homem
e não um consentimento para pecar, né? Aquele que faz mal uso da liberdade que o Senhor Jesus oferece e a transformação em liciosidade para usar a carne, contramina a sua fé, né? Quando você usa a sua liberdade para pecar, para fazer algo errado, você está contraminando a tua fé e se coloca em escravidão espiritual. Você se coloca, você passa a ser escravo do pecado, né? É como você chega da rua com o corpo suado, né? E você toma aquele banho e veste a mesma roupa. De que adianta isso? Se você tomou o teu banho, você vai vestir uma roupa limpa. A mesma coisa é quando o Senhor Jesus te liberta do pecado, você não pode mais voltar ao pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E muitos hoje estão fazendo isso. Está no pecado, o Senhor Jesus liberta, transforma. Passar de pouco tempo, ele volta a praticar o que estava praticando antes. E contramina a sua fé. Nós temos que ter cuidado com isso, irmão. A libertação é uma só. Se você pecou, se você errou, e você foi perdoado, não volte atrás. É porque as pessoas se apegam naquele versículo que diz que o Senhor Jesus perdoa 70 vezes 7. Mas vamos por parte. Vamos por parte. Se você sabe que aquilo ali é errado e você errar, não existe mais perdão para você. Ah, mas a Bíblia diz que Deus perdoa 70 vezes 7, o mesmo pecado? Você pecou hoje, Deus perdoa amanhã, pecou outro dia. Não, totalmente é. Você está lendo a Bíblia errada. Você está aprendendo a lição errada. E a Bíblia não ensina dessa forma, né? Se você pecou, se você errou, se você não ajudou o próximo, aquele que você poderia ajudar e você negou, e você pediu perdão a Deus, Deus te perdoou. Mas se você tornou fazer a mesma coisa de novo, Deus não vai ter como te perdoar novamente, que Deus não é menino, irmão. E a palavra de Deus aqui deixa bem claro, né? Olhe como aqui, como diz esse versículo 13, para você entender a palavra de Deus. Porque vós, irmão, porque vós, irmão, não é um só, né? Fosse chamado. Se você for chamado à liberdade, você não pode usar então da liberdade para dar ocasião à carne, para fazer a vontade da carne, mas servir vós um ao outro. Não é tão difícil não, irmão, a gente servir um ao outro não. Porque quando um cair, o outro estende a mão. Mas às vezes as pessoas aprendem de outra forma. Se um cair, deixa ele lá. Não. Estende tua mão. Mas é meu inimigo. É aí que você tem que estender a mão. Mostrar para ele a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. A diferença agora vem de você. Você aprendeu. É como você está em uma escola e você entra sem saber ler e escrever. E você sai já profissional, lendo e escrevendo. Então você aprendeu. A mesma coisa é a palavra de Deus. Você não pode ler a palavra de Deus e ficar para você. Você tem que praticar. Olhe o que diz a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você pode ler aqui em Gálatas, no seu capítulo 5 ao 15. Você vai entender Deus falando com você. Aqui no capítulo 5, para não ficar, né, aberto, no capítulo 5 fala: estais, pois, firme a liberdade. Você tem que se afirmar na liberdade. Estais, pois, firme a liberdade, como que Cristo nos libertou, e não torne a colocar vós debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo,
vós digo que se vós deixardes circuncidar a Cristo, de nada vós aproveitará. A Bíblia, ela deixa a parte da mensagem para você entender. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Não tem como, não precisa você querer entender de uma noite para o dia. Mas se você lê a palavra, você já vê Deus falando com você. Se você não entende a palavra de Deus, você peça para Deus que Deus te ensina, irmão. Porque a palavra é bem clara. Olha o que diz a palavra de Deus para nós entender bem. Não é difícil entender a palavra de Deus. Estais, pois, firme. Você tem que estar, o que a Bíblia está dizendo aqui? Você tem que estar firme, né? Na liberdade, como que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou e não torne. Você não pode retornar a colocar vós debaixo do jugo, né? Porque o espírito da fé, não há outros ou outras maneiras de esperar pela justiça de Deus e pela salvação, senão por meio da, da permanência na fé. Esta fé sobrenatural é obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, nunca vai contrariar, né, o Altíssimo. Pelo contrário, somente o seu próprio Espírito pode conduzir perfeitamente o homem ao céu. Pronto. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite, irmão. Não precisa eu ficar aqui lendo do 5 ao 15 e se você não entender nada. Para você entender a palavra de Deus, vocês também têm que estar praticando. Vocês também têm que estar estudando a Bíblia, irmão. Eu sempre falo aqui, relato, não adianta o pastor subir ao púlpito para pregar, não adianta levar a palavra e se você não está praticando, não está estudando a Bíblia. Aí você passará a ser o quê? Enganado. Enganado. O que você ouvir, você vai fazer. Não é assim. A palavra de Deus é bem clara, irmão. Basta você meditar a palavra de Deus. A Bíblia é para ser estudada e não para ser guardada. Às vezes as pessoas chegam em cima do seu armário, da sua estante, da tua mesa, do seu sofá, o que seja o que for, do rack, abrem o Salmo 91 e deixa ela lá. Aquilo é o quê? Você está achando que você abriu a Bíblia ali, Deus vai proteger você? Não. Ali é só um livro aberto ali. Agora, quando você lê, você ouve a voz de Deus falando com você. Essa é a diferença. Ah, eu vou abrir aqui a Bíblia no Salmo 23, Salmo 91, né? Nem Apocalipse, nem Gênesis, vou deixar aberto aqui para minha casa ficar. Não, né? Você está aprendendo errado. Porque a palavra de Deus, quando você abre a Bíblia, você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ler a palavra, ou o capítulo, o versículo, para você ouvir o que Deus tem para você. Essa é a palavra de Deus. E nem só ler. Quer ver? Vamos entrar aqui em Apocalipse. Vamos ver o que Deus diz aqui em Apocalipse. Para nós entender o que Deus fala para nós, que não precisa só ler. Né? Não precisa só ler, não. Se você ler e não entender, e não praticar, não adianta. Apocalipse primeiro, né? Vamos aqui, Apocalipse primeiro, para nós entender um pouco da palavra de Deus, irmão. É bom quando a gente aprende a palavra de Deus e pratica. Eu não vou ler o primeiro todo, mas vou ler o 3. É já conhecido esse versículo, mas é bom a gente estar lendo, para a gente estar alertando nossos irmãos. Olha o que diz aqui no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. Pronto. Se você está lendo agora a palavra de Deus, a Bíblia diz que você é bem-aventurado, né? A Bíblia diz que você é bem-aventurado.
ler, ouvir e guardar, o Apocalipse é um único livro que especifica uma bênção tanto para os que lê quanto para o que ouve e guarda as palavras que nela está escrito. Portanto, não basta ler ou ouvir, é preciso guardar. Quer mais do que isso? Né? É preciso você nem só ler e ouvir, guardar, né? O que nela está, né, relatado ou escrito. Isto faz do Apocalipse um livro prático, né, de instrução morais e espirituais, e não apenas um livro de revelação. Futura, muitos cristãos têm ignorado a sua leitura por considerar, né, difícil compreensão devido à grande, né, simologia nele. Então, a única coisa que fica um pouco difícil é quando você não tem o hábito, não tem o desejo, não tem a vontade de conhecer o soberano. Digamos que você vai a uma cidade ou um interior. Ah, vamos dizer assim, eu vou em uma cidade, eu quero conhecer aquela cidade. Será que de tua casa dá para você conhecer? Não. Para você conhecer, tem que fazer o quê? Você tem que ir até lá e andar por lá para conhecer. É a mesma coisa, é a palavra de Deus. Para você conhecer a Deus, você tem que meditar na palavra de Deus, entender o que Deus quer para nós. Até aí, o Senhor Jesus falou, vamos apresentar nossas crianças nas mãos do Senhor Jesus, né? Eu gostaria vocês que não tiver inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Vocês que não fazem parte do grupo via WhatsApp, né? E quiser fazer parte, estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, irmão. Ninguém é maior do que Deus e ninguém é mais do que Deus. Somos iguais. A Bíblia manda que nós devemos orar uns aos outros, né? E ajudar. A Bíblia nos fala dessa maneira. Que Deus abençoe a todos e vamos apresentar nas mãos do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos deu para nós estar aqui clamando no seu nome, pedindo que o Senhor venha a cada dia mais nos abençoar, nos transformar e nos guardar. Que o Senhor venha nos dar livramento e proteger, Pai, cada um que está aqui neste momento clamando a Ti. Pai, abençoa todas as crianças, Pai, do país, do mundo, que precisa do Teu cuidado. Toma nas Tuas mãos, Pai. Até aqueles que ainda não veio ainda, não nasceu, mas já está para nascer. Que o Senhor também venha dar um bom parto. Que o Senhor venha estar presente ali, que nada de ruim venha acontecer. Abençoa, Pai, essa mamãe que está perto a dar à luz. Que o Senhor venha proteger ela e venha ser um bom parto. Pai querido, Pai amado, dá entendimento àquele pai, àquela mãe, àquele tio, àquela avó, àquela tia, a cuidar dessa criança que precisa dos cuidados. Porque a Bíblia diz que devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Porque quando crescer, não se desviará dele. E o Senhor, Pai, tem nos abençoado a cada dia mais e mais. Ensina, pai, essa mãe, a cuidar do seu filho,
para que ele venha crescer no caminho do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Toma nas tuas mãos cada lar, cada família, em nome de Jesus Cristo. Venha proteger cada um, guardar, dando livramento. Aquele que está chegando agora do seu trabalho na tua casa. E aquele que também está saindo de casa para o trabalho. Ou aquele que está descansando nesse momento. Protege ele do mal. Em nome de Jesus Cristo. Aquele também, Pai, que ainda se encontra desempregado. E precisa de uma porta aberta para ganhar o seu sustento. Segura nas mãos dele. Para a porta que ele bater, a porta se abrir. Não só uma, mas muitas portas se abrir. Para que ele venha entender que o Senhor é Deus e não há outro. Guarda, Pai, nas tuas mãos e fortalece, dando assim a bênção e a vitória para todos. É o que nós te pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que crê e acredita, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Continue meditando na palavra de Deus, né? É um papel importante a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Aprender mais de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.